Você quer transformar a sua vida em um ano? Então, eu quero convidar você a ler a Bíblia toda, de capa a capa. Então, se você puder abrir a sua Bíblia e nos acompanhar na leitura do dia 145, nós vamos abrir no Novo Testamento, na Nova Aliança, a carta aos Romanos. Então, Paulo vai escrever essa carta aos Romanos e eu quero convidar você a ler. Juntamente comigo, nós vamos iniciar essa carta. E se você está aqui pela primeira vez ou perdeu algum dia de leitura, eu convido a continuar aqui conosco. E ao final desse vídeo você consegue acessar o dia da leitura anterior. Nós finalizamos o livro de 1 Samuel. E você também pode acessar a playlist dessas leituras, né, dos 145 dias. Estamos caminhando ainda, falta uma jornada ainda à frente, 220 dias, para completarmos a totalidade da leitura das Escrituras. Então, Romanos fica no Novo Testamento e vamos ler o capítulo 1 em diante. Diz assim: Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás, nas Sagradas Escrituras por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos de chamar os gentios em toda parte a crer nele e obedecer em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Né? Então, Paulo aqui está fazendo uma saudação aos irmãos de Romanos, mencionando sempre, né, a sujeição que ele, como apóstolo, foi chamado para ser, né, um escravo de Cristo Jesus. Cristo esse que veio da linhagem de Davi. Davi foi o rei escolhido, né, por Deus através de Samuel, aonde da qual nós lemos o livro de Samuel. Então nós conseguimos fazer, né, o link, né, podemos dizer assim, entre a velha, né, a primeira aliança, na verdade, não, nem acho legal falar da velha aliança, mas a primeira aliança e a aliança, né, a última aliança feita em Cristo Jesus. E, dando continuidade na leitura, diz assim no versículo 8: Antes de tudo, quero dizer que por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois a sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês. Em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé.
Quero que saiba, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais como tenho visto entre outros gentios. Pois sinto grande obrigação tanto para com os gregos como os bárbaros, tanto para com os instruídos como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-lo a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma, pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim, é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras. O justo viverá pela fé. Então nós vemos aqui a grande vontade, né, de Paulo querer estar com os romanos, né, a fim de repartir, né, essa dádiva de Deus, as boas novas de Jesus Cristo, né, sempre ligado à fé em Cristo Jesus. Versículo 18 em diante, Deus ele sempre vai se irar contra o pecado. E versículo 18 diz assim: Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impede que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele os tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram e nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e, com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa, dizendo-se sábios, tornando-se tolos. Trocaram a grandeza de Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, o que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso Deus os entregou aos desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram a sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejos uns pelos outros. Homens praticam atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizesse coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebra suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam os outros a também fazê-lo.
realmente é duro, né? Um discurso de que Deus não vai, né, se associar com coisas que são contra a sua criação. Né? Deus realmente ira e abomina esse tipo de comportamento. Capítulo 2, versículo 1. O julgamento de Deus. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo. Porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações de bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Dará a vida eterna àquele que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas derramará a ira e a indignação sobre os que vivem para si mesmo, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro aos judeus e também para os gentios. Mas todos os que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios, pois Deus não age com favoritismo. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos que pecarem, estando sobre a lei de Deus, de acordo com esta lei, serão julgados. Pois os simples atos de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é quem torna justo aos olhos dele. Até mesmo os gentios, que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois a sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Jesus Cristo, de acordo com as boas novas que anuncio. Então nós vemos que só Deus ele pode e tem, né, a total capacidade, tirando de nós, né, essa forma de nós olharmos muitas vezes e querer até mesmo julgar um ao outro. Isso cabe a Deus. Versículo 17, capítulo 2, os judeus e a lei. Ele vai dizer assim: você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com ele. Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Consideram-se capazes de instruir os ignorantes e ensinar caminho de Deus às crianças, certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Diz aos outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba objetos no templo. Você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus.
desobedeceram a lei. Não é de admirar que as escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedecer à lei de Deus. Mas se você, que é circuncidado, não obedecer à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. E se os incircuncidados obedecerem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece ela. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não se torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo. A circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito. Circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito, e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus pelas pessoas, né? E isso nós podemos trazer igualmente para o dia de hoje, né? Paulo está dizendo aqui, né, bem firmemente para os irmãos, os judeus, aqueles que não são judeus, sobre a circuncisão, não uma circuncisão aparente, onde o interno está totalmente longe, mas ele está trazendo uma circuncisão verdadeira, aquela circuncisão do coração, não só do prepúcio, né? Não só do ato, e a pessoa se colocar numa posição que se acha diferente disso, porque fez, né, um ato de religiosidade. Capítulo 3, versículo 1, Paulo vai falar sobre a fidelidade, né, de Deus. Ele diz assim: então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, os judeus foi confiada toda a revelação de Deus. É verdade de que alguns deles foram infiéis, mas isso não significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma, ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as Escrituras dizem a seu respeito: será provado que tem razão no que dizem, e ganhará a tua causa no juízo. Alguém poderia dizer: mas o nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a serem como Deus é justo? Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Estou seguindo o ponto de vista humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda: mas por que Deus me condena como pecador se a minha mentira ressalta sua verdade e lhe traz mais glória? E alguns até nos difamam, afirmando que dizemos: quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Pois, bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que outros? Não, de maneira nenhuma. Pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado, como afirmam as Escrituras. Ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio e ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressa-se em cometer homicídio.
Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabe onde encontrar paz. Não tem o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois o seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Versículo 21. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por os nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve, não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecado de pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência da lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim, existe um só Deus, e ele declara justo tanto os judeus como os gentios, somente pela fé. Então, se enfatizarmos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. E assim encerra, então, esses primeiros 3 capítulos da leitura da carta aos Romanos. Leitura essa que nos traz ensinamentos para a prática diária das nossas vidas no dia de hoje, nesse século atual. Palavras tão verdadeiras que atravessam os milênios e nos atinge. Então, quero convidar você a meditar e a orar juntamente comigo. Maravilhoso Deus, querido Pai, quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede em ler as suas sagradas Escrituras. Ajude-nos a meditar dia e noite nela. Ajude a colocar em prática em nossas vidas aquilo que nós temos a oportunidade de ler, conhecer, compreender. Que as suas palavras estejam gravadas dentro do nosso ser e serem vividas, Pai. Não pelos nossos esforços, mas por meio do Teu Espírito que habita em nós. Nos enche do Teu poder e que a tua luz, o Teu sabor seja alimentado na vida daqueles que ainda não creem no Senhor e nem às vezes conhecem a Ti.
que nós possamos experimentar mais e mais do Senhor e nos aproximar mais e mais de Ti, termos comunhão contigo, Pai, diariamente. Que as boas notícias de Cristo Jesus, anunciada por próprio Jesus, do reino eterno, e ao longo desses milênios, que a sua palavra impacta na vida de pessoas que creem, passam a crer que Jesus é o Senhor de nossas vidas. É em nome dele que nós oramos e pedimos as suas bênçãos. Amém. Obrigado por você ter ficado comigo aqui até o final. Carta aos Romanos, ela vai seguindo. E se Deus permitir, estaremos aqui no próximo dia, no dia 146 da nossa leitura de Romanos capítulo 4 em diante. Agora aqui no final desse vídeo você vai ver 2 cards aqui na tela, um para voltar ao livro de Samuel, o outro para ter acesso à playlist. Você ainda não se inscreveu no canal? Então eu quero convidar você a clicar aí no final do vídeo, aí na imagem ao meio, no centro, clica na minha imagem, se inscreva no canal, ative o sininho e você terá então as notificações dos vídeos ao nós subirmos, né, os vídeos aqui. Você também pode ser integrante, né, assinante da nossa área de membros para acompanhar essa leitura num lugar aqui onde está tudo bem organizado, por livros, você consegue ali seguir a sequência, tem aulas bônus para ajudar a compreender melhor. E aí você também pode receber o seu certificado da leitura. E você então, ao concluir, você vai receber em sua casa livros da minha autoria. Que Deus te abençoe e, se Deus assim permitir, estaremos aqui dando continuidade às cartas, né? A carta, essa carta, né? Paulo escreveu algumas cartas e nós vamos dar continuidade a essa carta aos Romanos. Que Deus te abençoe. Nos vemos, se Deus assim permitir.